Olá, boa noite. Você sabia que lúpus é mais comum em mulheres? E tem mais, o sol pode não só intensificar os sintomas da doença, mas ajudar a desencadear o problema em quem tem predisposição genética. Verão é quase sempre marcado por muito calor e umidade, e é aí que mora o perigo. São condições ideais para o aparecimento de escorpiões nas áreas urbanas. Tem alerta sobre isso. A gente vai falar ainda dos perigos da intoxicação por causa de remédios. Esses e outros assuntos a partir de agora no TVO Notícias. A gente começa o jornal de hoje com um alerta. Nesta época do ano, por causa da umidade e do calor, o aparecimento de escorpiões em áreas urbanas é mais frequente. E para evitar surpresas dentro de casa, os moradores precisam tomar alguns cuidados. Esse bichinho aí, quando se sente acuado, pode causar uma dor enorme na gente. O Francisco levou um susto quando encontrou um escorpião dentro de casa pela primeira vez. Para piorar, também sentiu o efeito da picada do animal. Ele estava em cima da cama, embaixo do travesseiro. Fui pegar uma coisa na cama e ele me picou no dedo. O aparecimento de escorpiões na cidade acontece durante o ano todo, mas em alguns períodos, como o que estamos vivendo agora, a incidência é maior. De acordo com o diretor de pesquisa e professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, isso acontece por causa das características de adaptação deste animal. Esses escorpiões, eles estão em locais assim escuros, escondidos, como bueiros, embaixo de entulho, muitas vezes em regiões próximas a cemitérios, não é? Porque o que você tem num cemitério? Você tem uma caverna com um corpo em decomposição lá dentro, um monte de inseto comendo, quem vai comer esses insetos? O escorpião. A mesma coisa acontece se você juntar um entulho, se você juntar lixo no seu quintal ou no terreno baldio, né? Em esgotos que não são limpos, em tubulações que não são limpas. O escorpião está vivendo ali, não só ele. Aranhas, lacraias também lá, estão lá cuidando da sua vidinha. Aí o que acontece? Vem as águas, vem as chuvas, né? E inundam esses locais, os escorpiões então saem para fora e vão procurando locais mais secos, né? E passam a tentar adentrar as casas, as moradias das pessoas onde os acidentes acontecem. Segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia, em 2017, no mês de janeiro, foram registradas 126 notificações de aparecimento de escorpiões na zona urbana. Em fevereiro, 131 e em março, 140. Ao longo do ano, foram 1.388 notificações. A coordenadora do Programa de Animais Peçonhentos do Centro de Zoonoses, Juliana, explica que os moradores podem evitar que escorpiões apareçam pela casa com algumas medidas simples. Procurar olhar sempre se não tem alguma fresta, algum piso danificado, rodapé solto, as caixinhas, os espelhos, né, de acender e apagar a luz também tem que estar muito bem vedados. Sempre procurar utilizar peneirinhas nos ralos para evitar que o escorpião saia também por esses locais. E também sempre observar se a rede de esgoto está bem vedada, porque também é uma via, né, por onde eles podem adentrar nas casas. Juliana destaca que se o morador identificar o aparecimento de escorpiões na residência, é preciso entrar em contato com o centro de zoonoses imediatamente para que seja feita a vistoria do local e o bloqueio da área. A gente pede para ela não tentar capturar o escorpião. O que ela pode fazer, né, com segurança, é colocar um recipiente em cima desse escorpião, se ela conseguir fazer isso, e ligar aqui para o Centro de Controle de Zoonoses. Né, nós abrimos uma ordem de serviço e o pessoal vai até lá fazer visita, observar por onde esse escorpião pode ter conseguido entrar e vai orientar o morador das medidas que ele deve tomar para evitar a presença de outros escorpiões. Mesmo com o susto da picada, Francisco matou o escorpião e correu para uma unidade de saúde, onde levou o animal para que os profissionais identificassem a espécie. Eu fui para o AI do Martins, onde eles fizeram um bloqueio anestésico, mas não precisei tomar o soro. E aí me recomendaram cuidar só do sintoma mesmo, da dor, que era o que era possível fazer. E Francisco fez certo. A coordenadora orienta que, em caso de acidentes como esse, é importante procurar ajuda médica para que sejam feitos os procedimentos corretos. Os riscos são muito grandes para pessoas que têm algum tipo de alergia, são muito grandes para crianças e também para idosos, para pessoas que tenham qualquer debilidade física, né? Para uma pessoa saudável, um adulto, dificilmente ele vai levar a um caso de morte ou alguma coisa mais grave, né? Mas nós temos diversos casos de crianças, por exemplo, aquela velha história, não deixa o sapatinho virado,
não deixa o sapatinho deitado no chão, escorpiões entrando dentro do sapato das pessoas, a pessoa põe o pé picada lá dentro. E muitas vezes uma mãe, um pai apressado com uma criança, a criança reclamando que está pegando alguma coisa no pé e fica achando que é o sapatinho que está apertado, que a criança está com frescura, porque a picada em si não dói muito na hora, né? Então aí depois tira o sapatinho, vê lá que o escorpião já ficou lá no pé da criança picando 3, 4 vezes e não tem mais condição de atender, de acudir. Quando ocorreu o acidente, para que a pessoa mantenha a calma, né, lave o local com água e sabão e procure imediatamente uma unidade de saúde, né? Nós recomendamos, inclusive, em casos de crianças e pessoas debilitadas e idosos, procurar diretamente o Hospital de Clínicas, no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UF, para o atendimento, para ver se é necessário ou não tomar o soro. Os agentes, após fazerem a vistoria na moradia onde houve a notificação, costumam sempre esclarecer dúvidas e conscientizar o morador. A gente procura orientar o morador com relação à mudança de hábito dele agora, porque o escorpião não existe um veneno preventivo para ele. Então, no caso da teticização dele, vai dar uma falsa segurança para o morador. E o escorpião, nesse caso, ele vem do esgoto, né, onde ele encontra alimento e umidade, é o que ele precisa. Se você encontrar escorpião em casa, ligue para o Centro de Controle de Zoonoses. O número é 3213-1470. E depois do intervalo nós vamos falar de saúde. Lúpus é mais comum em mulheres. E tem mais, o sol pode não só intensificar os sintomas da doença, mas desencadear o problema em quem tem predisposição genética. Sabia disso? Daqui a pouco a gente conta mais. E agora vamos à previsão do tempo para esta terça-feira de carnaval, olha só. Mínima de 20, máxima de 29 graus em Uberlândia. A terça-feira é de tempo parcialmente nublado e com chuva. Em Araxá também deve chover amanhã. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. A terça-feira deve ser quente em Ituiutaba. A previsão é de sol entre nuvens e a temperatura máxima pode chegar a 33 graus, mínima 22. Em Coromandel, a probabilidade de chuva é de 80%. A mínima prevista é de 19 e máxima de 27 graus. Em Patrocínio deve chover amanhã. A máxima é de 29 graus e a mínima 17. Você sabia que 9 em cada 10 pessoas diagnosticadas com lúpus são mulheres? A causa pode estar relacionada a questões hormonais. E tem outro fator importante. O sol pode intensificar os sintomas da doença ou ainda desencadear o problema em pessoas com predisposição genética. Veja mais na reportagem. Lorena tem 35 anos e descobriu o lúpus em novembro do ano passado. A professora conta que uma vez foi trabalhar de bengala porque a dor era demais. Inchaço na articulação, muita dor que eu sentia, como se eu estivesse tendo febre. E muita dificuldade de locomoção, de andar, de fazer atividades básicas do dia a dia. Era muito complicado para andar, para levantar, para segurar um prato. Minha filha, quando era pequenininha, para pegar ela no colo. Então, tudo que eu fazia era com muita dificuldade. De acordo com esse reumatologista, o nome lúpus vem da palavra lobo, porque o animal tem cores mais demarcadas ao redor dos olhos e um dos sintomas de quem sofre lúpus pode ser justamente o desenvolvimento de manchas avermelhadas nessa região do rosto, que podem vir acompanhadas de dores nas juntas. Em alguns casos, o lúpus pode não se manifestar pela pele e ser menos visível, prejudicando órgãos internos do organismo. Foi o que aconteceu com Lorena. A apresentação clássica da doença, né, graças a Deus, em 80%, é sempre uma forma muito leve da doença. Lembrar que formas graves de doença acontecem em todas as outras doenças, então nós temos talvez 10% dos lúpus, né, da doença lúpica, pode se apresentar de forma grave. Mas a forma mais comum é chamada de cutânea articular. São inflamações que acontecem
em toda a pele, né? Principalmente em áreas expostas, né? Em função desse contato com o sol, e nas articulações, né? Onde nós temos as artrites. Essa é a apresentação mais comum do lúpus. Apesar de ter descoberto que tem lúpus em 2017, Lorena acredita que tem a doença há mais tempo, pelo menos 10 anos. Quando os sintomas começaram, eles foram tratados como artrite reumatoide. Eu não achava normal tomar medicação todos os dias, a artrite não ter melhora. Procurei uma reumato pelo convênio e falei para ela, falei assim, doutora, eu tô cansada de sentir dor. Porque todo dia eu chegava em casa, 6 e pouco da tarde de trabalho, eu sentava para descansar um pouco, eu não dava conta de levantar do sofá depois. O reumatologista explica que as duas doenças se parecem. Ambas são inflamatórias imunológicas. Na prática, acontece o seguinte: nosso corpo tem um sistema de defesa que fiscaliza tudo que entra e é estranho. Para nos proteger, nossos anticorpos vão combater os invasores e as inflamações são sinal de que esse combate está em ação. No caso do lúpus, acontece que, depois da batalha, não conseguimos limpar os anticorpos do corpo e eles ficam à solta no sangue, podendo se fixar em algum órgão. E isso não é positivo. Anticorpos demais nessa situação podem estimular inflamações muito fortes e a defesa do corpo acaba atacando a si próprio. E esse processo inflamatório pode adquirir uma monta muito grande, né? Dependendo da capacidade de inibir isto pelo próprio indivíduo. Se essa inibição está defeituosa, então a resposta inflamatória é muito exacerbada no órgão. E aí, consequentemente, o que é bom para nós inflamarmos como um mecanismo de defender daquilo que nos agride, no caso do lúpus, essa inflamação ela não é controlada. Então, isso, em algum momento, quando exacerbada, passa a ser deletério para os órgãos, para os tecidos e para a víscera. Ainda segundo o médico, a cada 10 pessoas diagnosticadas com lúpus, que têm entre 14 e 40 anos, 9 são mulheres. E isso tem relação com questões hormonais. Lorena teve problemas nas 3 gestações, todas possivelmente por causa da doença. Em uma delas, ela acabou perdendo o bebê. E a gravidez é o fator que a mulher tem como mais bonito, mas, ao mesmo tempo, é o fator que tem que ser bem acompanhado, né? Porque também tem tempestade hormonal durante a gravidez, não tem nem dúvida, né? Então, isso nenhuma mulher, nenhuma paciente lúpica está contraindicada de engravidar, mas ela tem que ter muito cuidado. Alguns famosos como Selena Gomez, Lady Gaga e Seal foram diagnosticados com lúpus. Segundo o médico, algumas pessoas estão mais propensas geneticamente a desenvolver a doença, e o sol é um fator externo que colabora para o aparecimento do lúpus em quem tem essa predisposição genética. O sol desnatura o DNA da célula. Aí o organismo não reconhece essa proteína desnaturada e envia anticorpos contra ela. Ok, essa é uma reação normal do corpo humano, mas no caso de quem tem lúpus, ela pode ser exagerada, prejudicando o organismo. Já que é impossível simplesmente se esconder do sol o tempo todo, é preciso tomar cuidado. Não se expor ao sol, né? É isso que a gente quer dizer. Esses pacientes com lúpus só devem ter um cuidado maior de que quando está no sol, não está se expondo ao sol, mas tem a possibilidade de estar em contato com o sol, usar um protetor solar, né? Principalmente nas áreas expostas, né? Lorena diz que foi ao clube dias atrás, tomou sol por meia hora com a filha, usando o filtro solar. Apesar de ser um momento de diversão, ela sentiu mal-estar, falta de ar, corpo inchado e conta que precisou de ajuda, inclusive para trocar de roupa, de tanta dor. Mesmo assim, Lorena diz que hoje está bem. Apesar da queda de cabelo, as dores diminuíram muito com os remédios. Hoje eu estou 80% melhor. Tem alguns momentos de dores, tenho muito cansaço, muita falta de ar. Mas em vista de como eu estava 2 meses atrás, eu estou bem melhor, graças a Deus.
O tratamento pode ser feito por meio de imunossupressores e anti-inflamatórios. Imunossupressão é suprimir a inflamação, né? E o anti-inflamatório é para modular a inflamação. Então, em situações que essa resposta inflamatória está extremamente exacerbada, aí nesse caso, para você não perder um órgão, ou para não correr risco, né, de colocar o seu organismo com uma instabilidade, você imunossuprime essa inflamação. O médico chama atenção ainda para o cuidado no diagnóstico. É preciso levar em consideração não apenas resultados de exames. O essencial é observar também se o paciente apresenta sintomas de lúpus. A doença lúpus deve ser diagnosticada pelas manifestações clínicas, né? O exame corrobora confirmando, mas o que está acontecendo é uma inversão. Exames positivos darem diagnóstico de lúpus, e isso não é correto. No lúpus você não tem um exame específico para mostrar isso. Nós temos um monte de alterações imunológicas que são detectadas no sangue, que necessariamente não é o lúpus só que apresenta isso. Depois do intervalo a gente vai falar sobre lipoaspiração. É já já. Enquanto alguns lugares têm abundância de chuva, outros sofrem por causa da seca. Este é o caso de 9 municípios mineiros que decretaram situação de emergência. A maioria está no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, mas também tem cidades na região do Alto Paranaíba, como é o caso de Patos de Minas. É de conhecimento de todos que é preciso economizar. Mas apesar de existir inúmeras campanhas de conscientização, as pessoas continuam usando a água de forma inadequada. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de seca, né? Apesar de ser um período de águas agora, ainda a quantidade de água é pouca. A natureza tem sentido os maus tratos e os períodos de seca estão ficando cada vez mais longos. Gastar água para o uso próprio, para o uso da família, alimentação, banho, higiene, ótimo. Mas desde que seja feito de uma forma cadenciada, bem orientada. O custo da água não digo produção, mas para deixar ela do jeito que ela é potável, é muito grande. E a gente, infelizmente, um dos choques que eu tive vindo de São Paulo para cá, é ver as pessoas lavando o passeio da rua com água potável. Sendo que se a gente for aqui um pouquinho para o norte de Minas, as pessoas não têm água potável para beber. E a gente está jogando na rua a água potável. No prédio onde mora a família do Sr. Paulinho, os hábitos são bem diferentes. E economizar água é uma lição que ele passa de geração em geração. Aqui não se desperdiça água. Aqui passa pano na garagem de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, a conservadora vem, não lava, é pano. Por que adianta eu lavar uma garagem, lavar a rua? Eu passei varrido, aqui não tem esse negócio de lavar passeio, não. E nós temos também o bolsão, né, que fala que a água da chuva cai lá em cima, vem, nós temos essa reserva dessa água para poder fazer trabalho de limpeza, descarga, etc. Você vira a chave lá, ela vai para a descarga. E é uma água limpa, não é suja. Existem várias maneiras de economizar e criar o hábito de uso consciente é só começar. O que eu recomendo, por exemplo, inicialmente, quem mora em apartamento ou mesmo em residência, é chamar um encanador, ou aqui é chamado de bombeiro, né, para ele identificar se existe algum tipo de vazamento. A pessoa pode até, de maneira voluntária, fazer esse tipo de teste. Fecha todas as torneiras e dá uma olhada no registro após um período de tempo, se ele continua vertendo água para dentro do ambiente. Caso tiver um princípio de vazamento. Fazer periodicamente limpeza de caixa d'água, fazer controle das boias, identificar também situações de válvula hidra e outras coisas mais para evitar desgastes. Intoxicação por causa do uso incorreto de remédios é mais comum do que a gente imagina, viu? Algumas pessoas acreditam que consultar os sintomas pela internet ou levar em consideração o que um amigo diz pode ajudar. A intenção é boa, mas o resultado pode ser preocupante. Quando bate aquela dorzinha de cabeça ou aparecem os primeiros sintomas de gripe, o que você faz? Vou na farmácia mesmo, o que o farmacêutico me indicar eu compro.
A dor de cabeça a gente pensa, um comprimido vai resolver, né? Eu vou lá e tomo. Já vou direto na farmácia. De cada 10 pessoas que entram numa farmácia, 8 delas não têm receita médica e podem estar colocando a saúde em risco. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, a automedicação é feita principalmente por jovens entre 18 e 24 anos. Ainda segundo o levantamento, as pessoas acreditam que consultar os sintomas pela internet ou levar em consideração o que um amigo diz pode ajudar. Para a médica reumatologista Juliana, a automedicação e a intoxicação acontecem pelos números excessivos de farmácias em cada município. Só para se ter uma ideia, havia 3,3 farmácias para cada 10 mil habitantes, quando o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é uma farmácia a cada 10 mil habitantes. E existem outras razões ligadas a fatores sociais, econômicos, que o Brasil vivenciou nesse último período uma transformação muito intensa dos seus padrões de consumo. Então faz com que isso provavelmente influencie no padrão de consumo de medicamento. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, em 2015, 28 pessoas morreram por intoxicação. Já em 2014, esse número foi maior, 47. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 1 hora, 3 pessoas têm intoxicação por remédio. Mais de 25 mil casos foram registrados em 2015. Em 2017, Uberlândia teve 174 notificações. Medicamentos naturais também levam a intoxicação hepática, levam a dano no fígado, levam a danos renais, medicamentos derivados de planta também levam a lesões em pele, urticariformes. Então não é exclusivo da indústria, do medicamento produzido industrialmente isso também. Dona Denise recentemente teve uma intoxicação. Ela faz uso de remédios controlados e por conta de uma tosse alérgica procurou auxílio médico, mas a combinação do novo medicamento causou um grande susto. Quando eu cheguei na Associação dos Reumáticos, que eu faço parte de lá, eu sentei na cadeira e desmaiei. Aí as meninas correram comigo, levou para a fisioterapeuta ver, disse que quando eu cheguei lá, eu já estava ciente de mim, mas eu não lembro de nadinha. Disse que eu sentei, disse que eu clamei que eu estava com dor no pescoço, puseram um aparelho em mim, só que quando puseram o aparelho em mim, eu apaguei de novo. Ainda segundo a especialista, as pessoas usam a internet para se automedicar, e isso pode ser um perigo. Cuidado com medicamentos que são vendidos na internet ou são vendidos em lugares não convencionais, fora dos balcões de farmácia, porque mesmo no balcão da farmácia é um monte de medicamentos que não tem utilidade nenhuma. Tá? Imagine fora, né? Então tenha muito cuidado com isso. O Brasil é o segundo país no ranking mundial que mais faz cirurgias plásticas. Dados mostram que as mulheres são as que mais realizam este tipo de cirurgia. E ainda segundo a pesquisa que foi feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico Francisco Naves, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Francisco. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Tribunal Notícias. Primeiro é bom contextualizar, porque a lipoaspiração é recente, né? Como você estava explicando. Ela é recente. Em junho de 77, um cirurgião plástico francês, muito romântico, ele prometeu para a namorada que iria extrair um lipoma do tamanho aproximado de uma laranja das costas dela. Só que como ela era muito vaidosa, ela não queria uma cicatriz. Ele então desenvolveu um procedimento que ele iria aspirar esse lipoma com uma incisão mínima. E ele viu que teve sucesso e a partir daí deu-se então o surgimento da lipoaspiração, com Yves Gerhard e Lu. É bem recente então, né? Bem recente, da década de final de 70, publicado em 80, e quando no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, foi então trazido para o Brasil, apresentado, e teve como toda novidade os descréditos, né, os cirurgiões mais conservadores e os mais modernos que abraçaram logo e virou todo esse sucesso, a cirurgia mais realizada da cirurgia plástica, né? No Brasil e no mundo. No mundo também, né? Agora, primeira coisa, é importante lembrar que ela não é indicada em qualquer caso, é preciso uma triagem, né? Geralmente as pessoas procuram você e outros cirurgiões plásticos quando a academia não está mais dando jeito, seria isso? Infelizmente, elas procuram também achando que a lipoaspiração é um método de emagrecimento. E não é.
A lipoaspiração ela está muito bem indicada quando a gordura é localizada. É para resolver, por exemplo, como você disse, alguém que está malhando, está na academia, consegue perder gordura na barriga, mas não perde aqui atrás, nos flancos, esses gordinhos que incomodam tanto. É bem comum, né? É extremamente comum. Por exemplo, a pessoa emagrece, mas o culote ainda continua grande. Essa região da face interna das coxas, que às vezes assa, também é difícil de perder. Aí está muito bem indicada a lipoaspiração. A pessoa que está acima do peso, que está, digamos, gordinha, não, ela tem que se readequar, fazer uma dieta, cultivar novos e bons hábitos de atividade física, comer menos, saber escolher o que ela vai comer. A partir daí, com o peso aceitável, um índice de massa corporal IMC, dentro dos limites aceitos, aí está muito bem indicado a lipoaspiração. Agora, toda cirurgia tem riscos, né, doutor Francisco? É importante deixar isso claro, né? Uhum. Mas como é um procedimento muito procurado, acho que é importante a gente falar sobre isso, os aspectos positivos e os possíveis aspectos negativos desse procedimento. Toda e qualquer intervenção, seja ela cirúrgica ou não, tem riscos. O que a gente faz? A gente tenta minimizar os riscos. Para minimizar os riscos, a gente precisa, primeiramente, escolher um profissional que saiba o que está fazendo e que é capacitado e gabaritado para aquilo. Ou seja, um cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já é um ótimo começo. E para que a gente evite o máximo qualquer tipo de risco, qualquer tipo de complicação, a pessoa tem que estar dentro de um índice de massa corporal, ou seja, ela não pode estar muito com sobrepeso, muito obesa, porque isso aí pode ter risco, né? Precisa ser feito num ambiente, seja ela uma clínica de cirurgia plástica ou um hospital, que tenha todos os alvarás, toda a infraestrutura necessária e por aí vai. Agora, outra questão importante, lipoaspiração não faz milagre, assim como a cirurgia da redução de estômago, por exemplo, né? Uhum. É comum a pessoa realiza a cirurgia e depois ela engorda, volta tudo como era antes? Olha, lipoaspiração, ela não funciona sozinha, ela faz parte de um tripé. Um dos pés é a lipoaspiração, o outro pé é a reeducação alimentar e o outro pé é a atividade física. Se um desses falha, tudo desmorona. Então a pessoa que faz uma lipoaspiração, ela deve mudar o hábito alimentar, preocupar-se em alimentar melhor, em fazer uma atividade física. E se ela voltar a engordar, o que pode acontecer, é muito comum que ela engorde em outros locais. Por que não no mesmo? No mesmo, a lipoaspiração é a retirada da célula de gordura. Quando a gente faz uma lipoaspiração do abdômen, a gente retira uma grande quantidade dessa célula de gordura. Então, ela tem menos células ali para engordar, porque a célula não se multiplica, não existe células novas. O que pode acontecer é essas células, as poucas que ficaram no local que foi lipoaspirado, elas podem se hipertrofiar e voltar a engordar. Mas antes que isso aconteça, é mais provável que ela engorde em outros locais. Se ela não mudar o estilo de vida. Exatamente. Então é importante fazer esse alerta, né, doutor? Porque a gente sempre fala sobre isso aqui no jornal, mas a gente vê, dados mostram que as pessoas ainda estão sedentárias, né? Uhum. Então acho que a gente tem que reforçar isso sempre, né? O bom cirurgião plástico, ele não vai fazer uma lipo em qualquer pessoa. Não basta querer operar e contratar um serviço. Faz parte de um hall médico de intervenções, então é uma coisa seríssima. O cirurgião ele vai avaliar psicologicamente a pessoa, o que ela espera da cirurgia. Não é só estética, vai além um pouquinho, né? Vai além. É uma cirurgia que trata a alma, porque o resgate do amor próprio, o aumento da autoestima, é fundamental para uma pessoa levar uma vida comum. Agora, existe uma idade certa para a pessoa fazer a lipoaspiração? Não existe uma idade certa. Existe um bom senso na avaliação. A pessoa pode ser muito jovem e ter uma gordura localizada que atrapalha ela em alguma atividade, em alguma coisa, como ela já pode ter uma idade um pouco mais avançada e ter essa gordura localizada que atrapalha também. Então vai aí um bom senso na avaliação. É preciso toda uma triagem, não é brincadeira isso, né, doutor? Não está longe de ser uma brincadeira. Para a gente finalizar, o pós-operatório é muito demorado? Como é que é essa questão? O pós-operatório não é muito demorado. O que a pessoa pode enfrentar é uma dor localizada, mas que é muito bem manejada com remédios simples, com analgésicos que a gente utiliza. Ela vai utilizar uma cinta, essa cinta ela vai usar por um período de 30 dias, e que não é tão difícil usá-la, porque os pacientes, todos eles, sem exceção, eles têm depois dificuldade de largar a cinta, eles gostam de usar essa cinta. E com 2 até 10 dias, dependendo do tamanho da lipo, o paciente já está autorizado a retornar às suas atividades.
E fica a dica, é um tripé, cirurgia plástica, lipoaspiração não faz milagre, pra gente encerrar. Não faz milagre. Não faz milagre. Faz quase um milagre. É, depende muito da pessoa, né? Quase tudo dela. Exatamente. Obrigada, viu, doutor Francisco? Eu que agradeço, Daniela. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Amanhã você acompanha mais notícias no nosso jornal. Uma boa noite para você e até lá.